Boa noite a todos vocês. Que o abençoado Mestre Jesus possa estar conosco em nossos corações. A nossa conversa de hoje é uma conversa muito simples e, de certa forma, um pouco repetida, porque muitos de vocês já conhecem essa história. Mas como estamos no mês de aniversário da nossa casa e nos foi dado a tarefa de falarmos um pouquinho, através destas nossas reflexões, alguns fatos da vida do mestre de Lyon, Allan Kardec. Vamos conversar um pouquinho, vamos trazer alguns fatos, que já vi alguns rostos, que talvez estes fatos que estaremos trazendo sejam novidade. Para que a gente possa começar as nossas reflexões, eu vou contar uma pequena história verdadeira que está inserida no livro O Espírito de Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele nos trata do capítulo específico, capítulo 52, onde o título se chama Há um Século, que faz menção à passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste livro, vários dos capítulos referem-se a uma passagem específica do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa está relacionada ao capítulo 25, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu a imprimi, vou lê-la, porque eu não decorei, e a emoção, quando nós vamos falando, ela fica um pouquinho mais impactante. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia muito frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas, missivas são bilhetes, cartinhas, sarcásticas avolumavam-se na mesa de Kardec. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a sua esposa, a doce Gabi, Amélie Gabrielle Boudet, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital francesa. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette, minha querida esposa, partiu desta vida, levada por uma sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiram completamente. Namorara diversas vezes o rio Sena, e acabei planejando o meu próprio suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava eu. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie,
olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo meio molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, logo no começo, entre irritado, mas ao mesmo tempo curioso: esta obra salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent, quem assina. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data, o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista, aquele que mandou o bilhete, se referia, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz ao banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo, necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, como era o seu nome, levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e enxugou as lágrimas. Ditada pelo espírito Hilário Silva. A doutrina espírita tem feito isto. Esta é apenas uma das histórias, e se pudéssemos aqui descrever as milhares e milhares de histórias espalhadas pelo mundo, através dos anônimos, aqueles que da mesma forma receberam uma palavra de consolo de que as vozes das tumbas continuavam a ressurgir, porque a vida não para. A vida é fenômeno incessante que atravessa a eternidade com a imortalidade. E é desta forma que Allan Kardec, conhecido como era o seu pseudônimo, Hippolyte Léon Denisard, nos traz, através destas obras, algo de precioso, a necessidade de que é preciso trabalhar, é preciso perseverar, mas, acima de tudo, é preciso progredir para que possamos um dia experimentar com plenitude tudo o que vemos nestas obras tão especiais que um dia nos chegaram ao coração. Mas quem é este homem? Quem é este jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail que apareceu num determinado momento da história? E através destas coletâneas, puramente dados bibliográficos, nós vamos rapidamente passar de quem ele era. Oh, meu Deus, o que foi aqui? Pulou. Os slides se confundiram. Ah, esse mesmo, perdão.
Nascido em Lyon, no dia 3 de outubro do ano de 1804, na França. Os pais eram católicos, Jean-Baptiste Rivail e Jeanne Duhamel, né? Jean-Louis Duhamel, residia na rua Sadicen, só dados que vocês vão esquecer daqui a 5 minutos. Mas é interessante para que a gente possa saber no mapa aonde Hippolyte Léon Denisard havia nascido. E interessante que pouco tempo depois, ele nasce numa família católica, bem estabelecida, e 10 anos depois, ele vai e se muda para a Suíça, em Yverdun, onde concluiu os seus estudos com Henri Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, que era fantástico. Henri Pestalozzi era um educador nato. Nós vamos falar muito rápido aqui, porque eu quero passar, se der tempo, um videozinho que para mim é a síntese da doutrina espírita de uma forma onde vai abraçar todas as crenças. Já estou antecipando o final para vocês ficarem com água na boca e pedirem para que eu passe rápido os slides. Pestalozzi foi fantástico. Foi largamente influenciado por Jean-Jacques Rousseau. Para quem não conhece Jean-Jacques Rousseau, que eu acho que vocês vão esquecer também 10 minutos depois. 5 é o primeiro, a data que ele nasceu. 10 minutos e depois o nome dele. Mas Pestalozzi foi influenciado por Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos precursores dos iluministas. Era um homem de muita... Era um vanguardista para a sua época. Não vamos entrar aqui na personalidade de Pestalozzi. Mas ele se destacou, Hippolyte Léon Denisard, o Sr. Rivail, vamos botar assim, porque o nome dele é imenso. Ele se destacou rapidamente naquele grupo de estudantes e absorveu com muita facilidade os postulados e a forma como Pestalozzi passava. Pestalozzi tinha uma didática muito interessante. Existia uma didática, a forma como era feita a didática era na base da catequese, ou seja, isso era como como o magistrado realmente fazia. Aprendia na base da marra, mas Pestalozzi respeitava o momento pessoal e a capacidade de absorver de cada aluno, numa postura extremamente fraterna, extremamente respeitosa para com as individualidades, aqueles pequeninos que estavam ali. Grande parte da aristocracia, da realeza, dos burgueses, estavam e colocavam seus filhos junto à custódia de Pestalozzi, exatamente porque ele tinha esta didática. E Kardec e Rivail tinha exatamente, ao absorver esta mesma didática, vai copiar. Em 1814 ele sai de Verdun, na Suíça, vai para a França e rapidamente se transforma, despontando realmente a sua inteligência, e já aos 18 anos começa a preparar uma série de livros para que ele pudesse dar o seu grande voo. Vamos passar bem rápido aqui. Aos 24 anos, ele escreve um plano de melhoria da educação pública na França, com ideias muito avançadas da sua época. Era realmente uma inteligência brilhante. Nós vamos ver no dia 6 de fevereiro, casando com Amélie Boudet. Não confundir Amélie Boudet com aquele homem da lata de aveia. Entendeu? As pessoas brincam com isso, né? Essa é só para quem estava dormindo, a gente acorda um pouquinho. Amélie foi a grande companheira de... Amélie Boudet foi uma professora 9 anos mais velha do que Kardec. Era uma professora, era uma mulher extremamente culta, com uma inteligência brilhante, e não poderia ser diferente. Kardec se casa com ela em 1832 e transformam-se realmente, ela foi a grande assistente neste trabalho todo. Mas o que a gente vai pulando nestes passozinhos? Vamos conversar um pouquinho no momento específico, quando Kardec começa a tomar conhecimento com as mesas girantes e com o fenômeno. Foi em 1854, quando ele ouve falar, através de um amigo, o Sr. Fortier, de que o Sr. Fortier era um magnetizador, ele estudava o fenômeno do magnetismo, onde Fortier vai e fala: olha, Hippolyte, não são só as pessoas que podem sofrer a influência dos fenômenos magnéticos, as mesas, os objetos também podem ser influenciados pelo fenômeno magnético. E ele não achou nada de especial, porque de fato
aquele fluido magnético perfeitamente poderia ser, aquele fluido, como se fosse um fluido elétrico, poderia, sem dúvida, fazer esse tipo de influenciação nos objetos também. E ele não deu maior importância. Foi no ano seguinte, quando ele se encontra com o senhor Carlotti, que era um amigo dele de mais de 25 anos, que Carlotti era um homem que falou assim, não, Hipólito, está acontecendo isso. Você talvez não esteja prestando muita atenção, mas estas mesas, estes espetáculos que estão acontecendo nos salões de Paris, onde as pessoas se reúnem em volta destas mesas, e as mesas mexem, respondem perguntas, ele ficou extremamente cético, porque era um homem realmente muito cuidadoso, e não era assim um empolgado, como muitos de nós são às vezes, vamos lá para a gente ver isso. Ele precisava de fatos muito bem fundamentados para que ele pudesse explicar de que uma mesa poderia responder algum tipo de pergunta. Ele fala, eu não posso conceber que uma mesa vai responder uma pergunta, pois não tem cérebro nem nervos. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, ele é convidado mais uma vez por estes senhores, pelo senhor Carlotti, vai até a casa de uma senhora, a senhora Plenimaison, e a senhora Plenimaison era uma médium. E ele se dá conta realmente, eram pessoas sérias, por isso que ele foi realmente. As pessoas se reuniam em volta da mesa, essa senhora, a mesa batia, estipulava-se de repente um número, dependendo do número de pancadas, representaria uma letra do alfabeto, aquelas coisas, aquelas comunicações começaram a se dar, e ele passa ao ponto de formular perguntas mentalmente, num idioma diferente da que falavam, que era o francês. Ele falava fluentemente o alemão, o inglês, o italiano e várias outras línguas, mentalizava, formulava perguntas em alemão, e as respostas vinham em alemão, através daquele fenômeno da batida da mesa, através do concurso desta médium também. Aí ele achou, opa, tem alguma coisa realmente distinta ali. O fenômeno começa a ser estudado, até que uma quantidade de perguntas começa a ser muito bem formuladas, e ele começa a colocar aquilo ali. O pessoal da família, da senhora Plenimaison e o senhor Baudin, eu não me lembro exatamente, deram 58 cadernos para ele, com já algumas perguntas que foram formuladas. E perdoem se de repente não tem aqui uma data, um nome assim um pouquinho, mas o importante é para que vocês percebam qual o método que foi utilizado. Ele não foi simplesmente um empolgado com aquilo. Foi estabelecido um método científico de pergunta, de observação, de análise, de contestação, e ele não aceitava verdadeiramente aquilo, a não ser que fossem esgotadas todas as possibilidades de que aquilo estava realmente correspondendo a algo legítimo. Baseando-se nisso, nós vamos perceber a formulação, como foi compilado, o Livro dos Espíritos. Mas ele vai mais adiante, porque ele espalha aquelas perguntas para outros médiuns, até que numa coisa interessante, no silêncio da casa, quando ele fazia a revisão de uma série de perguntas, nós vamos perceber um dos espíritos que nessas reuniões, na casa da senhora Baudin, se manifesta, que era o espírito Zéfiro, de nome Zéfiro, que traz algumas mensagens, algumas informações a respeito dele, que ele teria sido um sacerdote druida na época do Cristo, na Gália, ou seja, naquela região ali da França, de nome Allan Kardec, que eles eram adeptos de um rei chamado Dispater, que era o rei da fraternidade. E aquilo ficou interessante porque ele foi e guardou aquele nome Allan Kardec. Mas mais à frente, no dia 25 de março de 1856, antes deste dia especificamente, Kardec, no silêncio da sua casa, fazendo a revisão daquelas perguntas, começa a elaborar uma série de outras coisas. Ele já estava compilando o livro. De repente, na parede, ele ouve umas pancadas. Pum! Dentro de casa. Ele não deu muita importância para aquilo. E a pancada começava a ir de novo. Daqui a pouco entra Amélie.
Hipólito, o que é isso? Eu falei assim, eu não sei, está aí já há um tempo essas pancadas. As pancadas começaram a aumentar. Ele continua trabalhando. De repente, aumentaram com uma certa intensidade. Aí ele fala, pelo amor de Deus. Ele para de trabalhar e passa a noite inteira procurando de onde vinha aquele barulho. Acaba a noite, vão dormir, ele não dá sequência ao trabalho. Acaba ali, vai no dia seguinte para a casa da médium da senhora Bodin. Lá uma mensagem de um espírito que se diz verdade, que começa a comentar. Lógico que é uma história muito longa, vale a pena, porque tudo isso que eu estou falando está escrito nesse livro aqui, Obras Póstumas. O espírito se diz verdade e fala, preste atenção entre a linha 3ª e a linha 30ª. Tem uma coisa que você escreveu ali que não está muito boa. Aí ele falou, meu Deus do céu, estão me seguindo? Brincadeira, né? Mas ele começa, faz aquela revisão, ele vai para casa, fala, mas alguma coisa que não agradou, nem nada. Não, faça a revisão. Alguma coisa ali não está coerente. Ele vai para casa, olha exatamente naquele trecho onde o espírito chamado verdade havia dito, e ele fala, meu Deus, como é que eu pude cometer este erro? Ou seja, ele vai, faz as correções, no dia seguinte volta, pergunta, fala assim, olha, está melhor, mas pedimos que você demore 1 mês ainda para publicar. Era preciso que aquilo fosse realmente digerido, perguntado a outros médiuns, que aquilo fosse muito bem elaborado. E foi desta forma que este espírito, chamado Espírito de Verdade, segue Kardec, coordenando uma série de outros espíritos que vão preparar esta primeira obra, assim como todas as outras obras que se seguem adiante. E Kardec depois lança o Livro dos Espíritos. No dia 12 de junho, antes dele lançar o Livro dos Espíritos, nós vamos ver o Espírito de Verdade trazendo uma mensagem muito interessante, que nós vamos pegar aqui alguns trechos, que falam minha missão, na casa da senhora Aline. Ele faz a pergunta ao espírito, quem responde é a médium. Bom espírito, desejo saber o que pensais da missão que alguns espíritos me atribuíram. Peço-vos que me digais se esses dizeres foram uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabeis, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, imensa é a distância. E segue a mensagem, ele perguntando. O Espírito de Verdade responde, confirmo o que te foi dito, mas aconselho-te a maior discrição se quiseres ser bem-sucedido. Tu saberás mais tarde coisas que te explicarão o que agora te surpreende. Não te esqueças que tanto podes vencer como podes falir. Neste último caso, outro te há de substituir, porque os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um homem só. Nenhum de nós é insubstituível. Nenhum de nós. Talvez aos olhos dos homens sejamos, mas aos olhos de Deus sempre tem uma regra 3. Plano A, B, C, D e várias outras letras do alfabeto. E vai mais em frente, porque começa a se estabelecer o diálogo. E o Espírito de Verdade nos traz. Levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados conjurarão a tua perda. Serás alvo da maledicência, da calúnia, da traição, até dos que te parecem dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e adulteradas, mas mais de uma vez vergarás ao peso da fadiga. Em uma palavra, haverá luta quase constante e o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Para tais missões, não basta a inteligência. É preciso, principalmente para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque Ele abate os orgulhosos, os presunçosos, os ambiciosos. Para lutar contra os homens, é preciso coragem, perseverança e inabalável firmeza. Igualmente é preciso prudência e jeito para levar as coisas, de modo a não comprometer os acontecimentos por medida
ou palavras intempestivas. É preciso finalmente dedicação, abnegação e disposição para o sacrifício. Aí o Espírito de Verdade vai e fala: já vês que a tua missão é subordinada a condições que só a ti dependem. E vai mais, que Kardec conversa a respeito depois do Espírito de Verdade. A missão era magnífica, era gigantesca. E estas mensagens, nesta sequência que este livro traz, numa sequência cronológica de mensagens, vocês vão perceber a grandeza desse espírito lúcio, que era o bom senso encarnado, como dizia Leon Denis, Camille Flammarion também diziam. E a gente vai mais à frente. As primeiras reuniões espíritas, lá na Rua Rue de Martyrs, Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, onde cabiam mais ou menos de 15 a 20 pessoas. Gente, às vezes aquilo ali ficava entupido com mais de 30, eram coisas de louco. Aconteciam essas reuniões às terças-feiras, às 8 da noite. E aí a gente vai vendo. O ambiente ficou tão cheio, as coisas ficaram tão... Kardec já não tinha mais onde colocar aquele povo. E no dia 1º de abril de 58, o Espiritismo passa a estar estabelecido oficialmente no endereço, no Palais Royal, Palácio Real, e a Sociedade Espírita de Paris fica legalmente constituída dentro da Galeria de Valois. Interessante, porque em 1861, nós vamos ver, havia um amigo do Kardec que se chamava o senhor La Chatre. Não é o nome dele, meu Deus. Senhor La Chatre. O senhor La Chatre tinha se mudado era espírita também, tinha se mudado para Barcelona. E eles começaram a se corresponder e o senhor La Chatre pediu 300 volumes da obra. E Kardec fez de forma muito certinha, foi para o Ministério das Relações Exteriores, de Comércio, mandou da França para a Espanha, para Barcelona, aqueles 300 volumes, muito bem empacotados, tudo direitinho. Chegando lá, o bispo, que era o chefe alfandegário, Dom Antônio Palau e Temers, que é esse jovem aqui, que não deve ser assim, né? Ele olhou aquelas coisas todas e ficou revoltado. Falou: meu Deus do céu, isso aqui não vai entrar de jeito nenhum. E programou para o dia 9 de outubro a queima destes livros todos em praça pública. O senhor La Chatre, que estava em Barcelona, falou o seguinte: meu Deus, vamos recorrer. Não é possível isso. Fizemos tudo direitinho, pagamos os impostos. Aí Kardec fez o seguinte: não, vamos consultar os espíritos. Consultaram lá, Kardec foi e consultou o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade falou o seguinte: deixa correr frouxo. Não foi nesse linguajar, lógico. Porque isso vai servir mais para que a obra apareça em todos os lugares, do que se você pegar isso aí e for fazer aquela distribuiçãozinha de livrinho por livrinho. E não deu outra, gente. Foi exatamente o que aconteceu. Os livros todos, ele marcou em praça pública a queima dos livros, a imprensa se reuniu, deve ter um livrozinho que escapuliu, o pessoal deve ter feito assim, ó, pega que eu vou ler depois, imagino, entendeu? O que aconteceu? Aquele fogo foi o estopim para que aquela obra tivesse um impacto violento. E depois o Espírito de Verdade falou: eu não disse? Não era bem isso, né? Mas foi mais ou menos assim. Então aquilo foi, para vocês perceberem, a providência divina, através daquela espiritualidade, deixou aquele homem, o bispo Dom Antônio. A gente às vezes pensa: meu Deus, um mal está acontecendo. Às vezes um mal é um bem. Quando a gente tem uma visão limitada, muito imediatista, a gente quer que as coisas resolvam-se ali naquele momento. Mas às vezes o mal é um bem. Foi exatamente aquilo, foi um rastilho de pólvora. Aí a gente vai ver depois, Kardec vai e pergunta sobre o seu sucessor, se existe um sucessor, haveria um sucessor, e os espíritos, e o Espírito de Verdade fala: tudo isto é rigorosamente verdade, ou seja, existe um sucessor. E além do mais, eis o que nos é permitido dizer: tens razão de que não te julgues indispensável aos olhos dos homens. O és com efeito para os olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. E ele vai em frente, né? E ele pergunta:
Se o teu sucessor estivesse já designado, a obra poderia ser perturbada em meio. Formar-se-iam contra ele oposições suscitadas pelo ciúme. Discuti-lo-iam antes de qualquer prova. Os inimigos da doutrina procurariam tolher-lhe a evolução. Ele surgirá, porém, quando for chegada a ocasião. Como a providência vai armando de uma forma muito bem engendrada este quebra-cabeças. E tem aqui, isso aqui é o convite para vocês lerem em casa, na hora do lanche, entendeu? Este livro. Aqui nós temos, eu vou passar rápido, porque nós vamos passar o videozinho agora. Nós temos aqui as obras todas. O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? As obras todas estão aqui. Logicamente que existem muitas... A Revista Espírita começou aqui, a revista continua e tem uma série de outros fascículos que estão sendo editados e tudo constantemente, né? Mas para que a gente possa perceber que esta obra, ela tocou tantos corações e hoje angaria tantos adeptos, no sentido não de criar uma nova religião. O mundo está cheio de novas religiões, que são constantemente criadas. O que o mundo precisa é de uma nova postura de vida. E desta forma Kardec fazia este convite. Quando na obra O que é o Espiritismo, fazia convites a vários combatentes da doutrina espírita, trazendo a possibilidade deles discordarem, porque ele era um profundo respeitador do direito do outro ter uma opinião contrária. Olha a democracia extremamente arraigada no seu espírito lúcido, no seu espírito muito alerta a todas as coisas. E aí nós vamos verificar num trechozinho de um vídeo aqui do Pinga Fogo, que era um programa que aconteceu em 1970, de alguns minutos, depois o gancho, onde nós vamos ver a entrevista, logicamente, como se fosse Kardec, um espírita, ele bota como se fosse um espírita, e um padre. Muitos de vocês já devem ter visto isto. Mas aí a gente vai ver exatamente qual é a proposta que a doutrina espírita nos traz. Morreu no dia 3 de outubro de 31 de março de 1869, pulei isso, né? Perdão. E vamos no seu túmulo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Está no cemitério Père Lachaise, em Paris. E o vídeo está aqui. Ué. Deixa eu pegar de novo aqui, peraí. Nós nos sentimos muito honrados com a pergunta do nosso grande líder de arte no Brasil, que é o nosso querido e festejado Anselmo Duarte. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica
com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre sentimos, reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes, numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos a oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia no meio da comunhão. Muitas vezes, principalmente do altar, daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia, do altar consagrado a Santa Teresina de Lisieux. Muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus, e com o amparo da comunidade espírita cristã, e sobretudo com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos a oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração. Nós não estamos separados, os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação. Nós somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade o Papa e nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não devemos esquecer isso. Nós amamos a religião tradicional em tudo que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino, embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava Meu Deus. Deixa eu tentar aqui, peraí só um minuto aqui. Vou fazer uma coisa diferente. Só um instantinho. Eu vou acelerar um pouquinho.
amparo da comunidade espírita cristã e, sobretudo, com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos a oportunidade de visitar pessoalmente... Um pouco mais à frente, né? E vemos ali demonstrar. Peraí. E nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais, os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, nós somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade o Papa, em nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não podemos esquecer disso. E amamos a religião tradicional em o que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino. Embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho que também é profundamente cristão, e para ele, um dia, partimos das nossas atividades da Igreja Católica com a bênção do sacerdote a quem nós amávamos como se ama amigo. Pode-se dizer, então, economicamente, que a religião boa é a que melhora o homem? A religião é sempre boa. E toda religião boa está fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons. Essa religião é um processo de ligação, um processo de comunicação, vamos dizer assim, nos conceitos modernos de nossa vida, nos tempos de hoje, é um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o brilhamento da criatura humana, toda religião que nos traz essa legenda de paz e de amor, autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém. Aqui se referiu o nosso querido entrevistador, da religião baseada nesses princípios, é um caminho santo que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. Podemos entender esse espírita como se fosse o próprio Kardec conversando com um padre. Você me permite lhe fazer algumas perguntas? Claro, padre. Com prazer. Sinto-me, porém, a obrigação de fazer uma pequena consideração. Não queremos aqui convertê-lo às nossas ideias. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e as suas terríveis consequências. Ele se dirige àqueles que duvidam de tudo, aqueles que não creem em nada. Os que têm fé religiosa e que estão satisfeitos com a sua fé, talvez não precisem do Espiritismo. Padre, aos olhos do Espiritismo, toda crença, quando sincera, se não permite o homem fazer mal ao seu próximo, ainda que seja errônea, deve ser respeitada. No entanto, padre, se uma crença, por mais inocente que seja, for usada como motivo de perseguição, pode ser combatida. No entanto, você não pode contestar que o Espiritismo não está de acordo em todos os pontos com a religião. Os Espíritos proclamam Deus único, soberanamente justo e bom. Nos dizem que o homem é livre e é responsável por seus atos. É recompensado ou punido por suas ações boas ou más. Eles colocam acima de todas as virtudes a
caridade evangélica, a moral cristã, o fazer com o próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, conforme os ensinamentos do Cristo. Não é isso, Padre, a religião por excelência? Concordo que, nas questões gerais, o Espiritismo está de acordo com as grandes verdades do cristianismo. Mas e com relação aos dogmas? Não contradizer o Espiritismo alguns dos princípios que a Igreja nos ensina? O Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. Não cogita das questões dogmáticas, Padre. Esta ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. E essas consequências são boas ou más? O senhor tem condição de julgá-las a partir dos princípios gerais que eu acabei de expor. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. A prova de que ele é ciência é que ele conta entre seus adeptos homens de todas as crenças e que por isso não renunciaram às suas convicções. São católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os seus deveres, do seu culto, isso se a Igreja nos revela. São protestantes de todas as seitas, são israelitas, muçulmanos e mesmo budistas, brahmanistas. Pois bem, o que dizem os espíritos superiores sobre religião? Suponhamos que eu não tenha uma e queira escolher. Se eu lhes pedir para me aconselharem entre ser católico, judeu, protestante, qual será a resposta deles? Há dois pontos a se considerar nas religiões. Os princípios gerais comuns a todas, que são proclamados por espíritos de qualquer classe, e os princípios particulares para os quais os espíritos vulgares, sem ser maus, podem ter as suas opiniões e preferências. Quer dizer que o católico fervoroso, que cumpre religiosamente os deveres do seu culto, não é censurado pelos espíritos? Não, se isso é para ele uma questão de consciência, se o faz com sinceridade, mas sim, 1000 vezes sim, Pai. Se for hipócrita, se só tiver piedade para ti. Acho que esse videozinho fala mais do que muitas palestras. Eu agradeço demais a compreensão de vocês. Peço perdão por não ter trazido mais detalhes pela limitação do tempo, mas que a essência do espírito de Kardec possa estar entre todos nós, para que esse espírito de inclusão, de fraternidade, de oportunidade, de progredir sempre, para que um dia a gente possa experimentar a grande satisfação de estar no mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira destinação, felizes de que tivemos cumprido com a nossa missão. Muito obrigado a todos vocês, muita paz.